Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. Queridos, estamos aqui hoje mais uma vez no Acolhimento com Jesus, esse programa que o GRESG nos proporciona para que possamos refletir um pouco sobre as mensagens que foram trazidas pelo Cristo, que, por sua vez, foram analisadas e comentadas por Emmanuel nesse livro aqui, Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. E hoje vamos dar continuidade, Dar continuidade à obra no capítulo 52, que tem como título Servir e Marchar. Muito bem. E antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa leitura inicial, ou melhor, nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, estamos aqui novamente para mais um encontro. Pedimos aos bons amigos espirituais que possam nos assistir, nos intuir, para que possamos colocar aqui as ideias mais certas e para que todos que possam nos ouvir, inclusive esse que vos fala, que possa ser intuído a captar a mensagem que será trazida hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vamos nós, todos pegar o livrinho. Quem puder pegar o livrinho é bom, mas quem não puder pegar o livrinho, gente, não tem problema algum. Depois, com calma, em casa, vocês pegam o livro, leiam a leitura, baixem o livro na internet, se for o caso, mas é bom sempre fazer a leitura, sempre que possível, ok? Então, capítulo 52, Servir e Marchar. Então, uma citação de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo. Aí Emmanuel, em cima dessa citação, ele interpreta, faz alguns comentários para que nós possamos analisar. Aí, como de praxe, como sempre fazemos, quem está assistindo pela primeira vez o Acolhimento com Jesus, nós fazemos sempre a leitura do texto, mas vamos parando, vamos comentando, depois prosseguimos a leitura, paramos e assim até o final, ok? Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Aqui, Emmanuel apresenta valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. O que nós podemos entender como valores espirituais? Bom, vamos pensar assim. Alimenta a alma, refrigera a nossa alma. É o orgulho? É a vaidade? É a inveja? Isso não são valores espirituais. Isso são vícios morais que pertencem ao mundo de provas e de expiação. Que nós precisamos começar a expurgar esses vícios, que são esses que eu citei: orgulho, inveja, vaidade, egoísmo, por aí vai. E substituir os vícios morais pelas virtudes morais, que é a humildade, é a indulgência, exercer a empatia e muitos outros. Então, esses são valores espirituais que são, na verdade, as virtudes morais.
E a primeira pergunta que nós devemos pensar é a seguinte: quais são os meus valores espirituais? Ricardo, eu vou levantar a mão. Tenho pouco. Ok. Mas você tem um, está valendo. Você tem dois, está valendo. Todos nós temos pelo menos um valor espiritual. A questão é, eu posso aumentar essa lista? Posso. É recomendável? É, porque faz parte do nosso processo de evolução. Então eu posso ter, além de um valor, posso ter 2, 3, 4, 5, que tenhamos 2, 3, 4, 5. A questão é como vamos fazer para adquirir esses valores. E aí requer um trabalho de autoconhecimento, requer um trabalho de percepção, de nós nos auto-observarmos cada vez mais e avaliarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes perante o próximo e perante a si mesmo. E aí eu vou construindo, na verdade, um plano de ação para que nós possamos estabelecer esses novos valores espirituais. Porque, como diz Emmanuel, significa um alimento vivo e imperecível da alma. Agora, continuando a leitura. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. Né? Isso acontece com todos nós também, em todas as instituições. A semente da boa vontade é plantada, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. São as famosas tentações, né? Todos nós caímos em tentação, né? E foi-nos dito a orientação, não cai em tentação. Tentação no mundo como a Terra ainda é muito forte. Muitos de nós, temos tentação pela gula. É uma tentação. Tentação pelo sexo desvairado é uma tentação. Tentação pelo álcool, pelo cigarro, pela droga, são tentações. Embora a semente da boa vontade esteja plantada, essas tentações estão no nosso caminho. São os obstáculos mil que Emmanuel cita aqui no texto. E aí requer um trabalho de quê? De vigilância. E além de vigilância, de oração. Vigiai e orai, para que nós não possamos cair em tentação. Emmanuel continua. É o aluvião de futilidades da vida inferior. O que ele chama vida inferior é uma vida aonde... Vou espirrar. Acho que... Pronto. Saiu. É o aluvião de futilidade da vida inferior, onde a moralidade ainda não é muito desenvolvida. Né? A moralidade não é desenvolvida. É uma vida inferior. Nossa moralidade ainda é baixa. Nós ainda precisamos da matéria. Enobrecemos muito as questões de ordem material do que as questões de ordem espiritual. A invasão de vermes, continua ele, a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granidos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença. Ele lista. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tudo isso nós convivemos com isso todos os dias. Mas não é pelo fato de estarmos convivendo com todas essas questões durante todo o dia que nós vamos largar tudo por alto e desistir. Não, pelo contrário, isso faz parte da vida. São as chamadas vicissitudes da vida.
que nós temos que lidar com elas. Temos que aprender a conviver com elas. Emmanuel continua. A secura do desentendimento, o escalracho da ignorância, as nuvens de preocupações. Quem não tem preocupação hoje em dia? Todos nós temos. E precisamos perder noites de sono por conta delas? Não, não devemos fazer isso. Precisamos conviver com elas porque isso faz parte da nossa existência. Faz parte da nossa vida. A vida é como se fosse uma corda bamba, né? Uma corda bamba, que nós estamos em cima dessa corda bamba, nos equilibrando. Nos equilibrando. E o que causa o desequilíbrio? Todas essas questões que a Emmanuel está falando aqui. O desentendimento, a ignorância, as preocupações, o desencanto. Tudo isso. A maldade, a calúnia. Porque tudo isso ainda faz parte do planeta como a Terra. Ainda faz parte de um mundo de provas e de expiação. Embora esteja migrando para o mundo de regeneração. Mas ainda faz parte. Todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina que somos destinados, qualquer descida sempre será fácil. Que herança divina é essa? São os valores. É nós, enquanto espíritos um pouco mais evoluídos. Nós não vamos desencarnar como espíritos evoluídos. Nós vamos desencarnar ou como espíritos altamente inferiores, do ponto de vista moral, ou como espíritos que tentaram se melhorar e conseguiram um pouquinho, ou tentaram se melhorar, mas não conseguiram. Por isso que eu falo, depende do que a gente quer. Depende de como que eu tenho usado o meu livre-arbítrio, o teu livre-arbítrio, cada um usar o seu livre-arbítrio. Eu sou poder de escolha, de tomar de decisão. Essa vai definir a herança divina. Enquanto não alcançarmos essa herança a que somos destinados, qualquer descida sempre será fácil, que são as tentações. Qualquer descida sempre será fácil. A elevação, porém, é obra de suor. Olha só, suor, persistência e sacrifício. Qualquer processo de mudança, gente, qualquer processo de evolução, ou como a gente está falando aqui, elevação, requer suor, persistência e sacrifício. É igual quando a gente decide fazer uma dieta para emagrecer. Eu vou suar. Qual é o suor? É a atividade física. Eu estou suando, estou queimando caloria. Eu estou persistindo? Estou. Duram dias e mais dias e mais dias, semanas e mais semanas, e eu estou persistindo. E eu estou vendo também o que? O resultado que está sendo alcançado. E o sacrifício, eu estou me sacrificando, eu estou abrindo mão de comer coisas que eu adoro comer, refrigerante, pão, macarrão e por aí vai. Estou abrindo mão disso, é um sacrifício para uma coisa boa, em prol de uma coisa boa. E assim é a gente no dia a dia. Se eu quero me elevar moralmente, se eu quero evoluir, eu vou ter que suar, vou ter que persistir e vou ter que me sacrificar em alguns pontos. Se eu sou envolvido em fofoca, eu vou ter que me afastar desse grupo de fofoca. Se eu ouço um comentário maledicente, eu tenho que desviar desse comentário maledicente. Eu não tenho que entrar nessas sintonias. O segredo é nós quebrarmos essas sintonias, para que a gente não entre nelas. E é fácil de entrar, porque nós somos ainda o quê?
moralmente pouco evoluído. Então, o exercício é a partir do momento que eu perceber alguma influência negativa desta natureza, eu preciso me afastar. Eu preciso cortar essa influência, mudar de assunto. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo serviços de perfeição quando possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Servir e marchar, que é o título do capítulo, inclusive. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho. Temos dificuldades, né? Isso que ele cita aqui, o desentendimento, a ignorância, as preocupações, o desencanto, a calúnia, a maldade, a irresponsabilidade, a indiferença, nós somos submetidos a isso, mas a nossa força interior requer que nós nos movimentemos em direção ao próximo, praticando a caridade, praticando o amor. E assim a gente vai vencendo esses obstáculos. Então, o movimento em direção ao próximo é um remédio. É um remédio que nós precisamos. É a movimentação, como ele cita aqui, a movimentação das mãos cansadas para o trabalho. E erguer os joelhos desconjuntados. Né? Então, meus queridos, que nós possamos pensar muito sobre isso, tem muita informação aqui no texto de hoje. Que nós possamos pensar muito sobre o que nós conversamos aqui hoje. Para que tenhamos uma nova semana em nossas vidas. Uma semana em busca do bem, em busca da caridade, em busca do amor ao próximo. Que nós possamos nos blindar em relação a esses maus pensamentos, a essas maus influências. E vamos em frente, vamos caminhando nessa jornada. Muita paz a todos. Um beijo no coração de vocês.